A paz do Senhor Jesus. Chegamos hoje à lição de número 12, que tem o seguinte tema: a igreja tem uma natureza organizacional. Nós estamos no primeiro trimestre de 2025 e estamos estudando em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Talvez você esteja se perguntando por que esta lição está dentro da nossa defesa da fé cristã, dentro do campo da apologética. Na realidade, a nossa defesa hoje aqui, biblicamente, é que nós temos também uma igreja de forma orgânica, é claro, espiritual, mas também uma igreja de forma organizacional. E é isso que nós vamos entender. É necessário ter um templo, uma estrutura física para adorarmos a Deus, já que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, nesse contexto moderno que vivemos hoje, alguns pensam que não é necessário ter uma igreja física, no caso, uma estrutura como uma organização. E é isso que nós vamos trabalhar na lição de número 12. Eu sou o pastor Edivan Campos, congrego aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Ribeirão Preto, e tecemos aqui um comentário acerca das lições bíblicas CPAD. É uma honra e alegria ter você aqui para aprendermos juntos a lição de número 12. O nosso texto áureo está em Tito, capítulo 1 e o verso 5, que diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei. Na realidade, Paulo está prescrevendo, como já te mandei ou já prescrevi. Provavelmente Paulo já tinha ensinado isso pessoalmente a Tito, e Tito agora está em Creta. Aí a palavra causa vem de harim, que pode significar amor, prazer ou razão. Então, por esta razão te deixei em Creta. Qual era a razão? Colocar uma boa ordem na igreja de Creta. Ali nós temos a palavra epidiorto, e esta palavra é terminar de organizar. Essa palavra era usada na época como, no caso, consertar um documento ali, ou ajeitar um documento que estava errado, ou também era aplicado na estratégia de guerra, e também ali numa formação de guerra para organizar. Então, Paulo sabia que a igreja em Creta já estava andando, já havia ali, sim, pastores, presbíteros, diáconos, e agora Paulo, olha, disse para Tito, olha, vamos organizar, como se fossem soldados com uma estratégia que precisaria melhorar, ou uma formação, ou um documento que precisaria ser analisado e reforçado. E para estabelecer presbítero, a palavra estabelecer é katisteme, e essa palavra é conduzir, colocar e mostrar. Então, Paulo está dizendo para Tito: coloque, conduza, leve até lá, conduza, mas também mostre que ele é realmente ali o presbítero ou o ancião daquele lugar. Creta tinha aproximadamente 100 cidades. Então, Tito estava com essa responsabilidade de ser o supervisor daquele lugar. Nós temos a verdade prática, que diz assim: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Nós temos a igreja como um organismo vivo, ela é espiritual, ela é invisível, mas real. Ela está em todos os lugares. A palavra eclesia, ela já aparece em Mateus 16, verso 16 e 19, quando Pedro ele traz uma afirmação, e a afirmação é que Cristo era o Filho de Deus, e Jesus fala aqui sobre esta pedra, ou essa afirmação, não sobre Pedro, sobre a afirmação que ele é o Filho de Deus, ele edificaria a igreja. Então, a igreja ela é espiritual, mas, ao mesmo tempo, uma organização. A leitura bíblica em classe está em Tito, capítulo 1, nós vamos decorrer na lição, mas eu gostaria só de dar atenção aqui a alguns pontos. Verso 3,
manifestou a sua palavra pela pregação. Pregação precisa de ter alguém pregando e ouvintes. Está falando de comunhão, de lugar. E também nós temos aqui algumas recomendações. E as recomendações para aqueles que estavam no ministério era ser marido de uma mulher, ter filhos fiéis, não ser acusados de dissolução, não desobedientes. Então, isso daqui está falando de comunidade, está falando de um local, está falando de alguém que realmente tem um histórico, tem uma vida com Deus. Depois nós temos aqui que convém que o bispo, que é o supervisor, no caso, ele não seja soberbo, iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retém a fiel palavra, anda conforme a doutrina, o ensino da palavra. Mas aqui nós temos esse ponto que também deve ser alguém que tem um bom testemunho para convencer os contradizentes, nós sempre teremos esses contradizentes da igreja, mas aqui é fundamental entender que tudo isso se dá em torno de uma comunidade, se dá em torno de alguém que está em um lugar. Então, nós temos aqui um relacionamento, e esse relacionamento está falando de um local separado, organizado, para adorar a Deus, que nós vamos decorrer aqui na lição. A palavra-chave é organização. É muito simples esta palavra. Realmente, nós temos que organizar um lugar para adorarmos a Deus, para consagração de obreiros, para batismo, enfim. Nós temos aqui os objetivos da lição: analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta, reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja e dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico. A nossa introdução, é claro, nos apresenta a igreja como um corpo espiritual, um organismo vivo. E essas reuniões estão em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Nós não estamos em um lugar de paredes, para adorar pedras preciosas de maneira nenhuma. Transcende a nossa adoração como organismo vivo a Jesus Cristo e observamos a nossa adoração, a palavra, e nesse lugar vivemos as ordenanças de Cristo. Duas básicas seria um batismo e também a ceia. Se não temos um lugar organizado, como batizaremos? Ah, pastor, batiza no rio. Ok, mas e a ceia? Toda vez vai ter uma ceia na beira de um rio? Então nós temos que ter uma organização. E por outro lado, também como organização, a igreja visível, nós temos aí uma forma de governo. E é isso que nós vamos estudar hoje, a natureza organizacional da igreja. Nós temos o capítulo 1, Tito e as igrejas na ilha de Creta. Ponto 1, Tito. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a pessoa de Tito nesse capítulo 1. Quem era Tito? O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, não dá para saber ao certo em que momento da viagem foi. Ele diz que queria invernar ali. Ali está falando de Nicópolis e não aqui, aonde ele estava. Nós temos o entendimento naquela época que quando vinha o inverno, a situação climática no mar Mediterrâneo era muito perigosa. Então eles ficavam em um lugar, esperava passar essa situação climática do inverno e depois saía novamente para as viagens. Então, Paulo, aqui ele já começa a dizer que queria estar ali, mas não conseguiu. E nós temos algumas expressões na Bíblia. Paulo considerava Tito, como também Timóteo, como filho na fé. Se vocês analisarem o início da fé de Paulo, Paulo teve um pai na fé chamado Barnabé, o filho da consolação. Barnabé, além de ser pai de Paulo, provavelmente também cuidou de João Marcos, o Marcos que escreve o Evangelho. Pedro também teve João Marcos, que escreve o Evangelho, como filho. E agora Paulo, ele também tem Tito e Timóteo também como filho. Então está falando de relacionamento, de aprendizado.
passado ministerialmente para Tito e para Timóteo. E aqui nós temos um pouquinho mais sobre Tito. Dá a analisar que Tito realmente era um homem de valor. Pontos. Ele era grego, não era judeu. Ele tem a sua conversão provavelmente em Antioquia, onde Paulo passou um tempo ensinando e pregando. E aqui temos alguns pontos importantes. Ele aparece em 2 Coríntios, ele aparece como colaborador, como uma pessoa zelosa. E quando ele foi enviado para lá, para resolver problemas, ele também foi tirar uma oferta. Então, Tito, ele era muito envolvido na obra quando analisamos a sua vida. E nós temos um exemplo lá em Gálatas 2, pois que ele não foi circuncidado. Ele era gentil e entendeu que a circuncisão não fez ali diferença na salvação. Então, realmente, Tito, ele até nos ajudou contra os judaizantes naquela época. Nós temos também Tito que vai, 2 Timóteo 4,10, para Dalmácia. Também ele foi para Nicópolis. Então, Tito era atuante. Realmente era alguém que fazia parte da estrutura organizacional da igreja. Por isso que o nosso autor, o professor Ezequiel Soares, ele trata acerca de Tito para explicar que nós defendemos sim estar em um lugar organizado para adorarmos a Deus. O capítulo 1.2 diz assim: o pastor de Creta. Na realidade, nós não vamos ver poimen nesta passagem, que é pastor. Nós vamos ver no verso 7, episcopos, ou seja, supervisor. Então, nós temos um supervisor de Creta. Nós temos os presbíteros, mas quando fala o bispo, é um. Então, num olhar aqui, seria realmente o bispo de Creta, o supervisor. Dá a ideia aqui de um pastor presidente. Nós não usamos a palavra bispo, nós usamos a palavra pastor. Então, era como se fosse um pastor presidente. E aqui, nós temos relatos que Paulo passa na quarta viagem missionária, mas num local chamado Bons Portos, mas não é nessa ocasião que ele deixa Tito. Está um pouco de dúvida entre as viagens missionárias quando foi que ele deixou Tito ali. Mas ele tinha uma missão de estabelecer a boa ordem, já falamos um pouquinho sobre isso. Ele tinha de colocar presbíteros também, estabelecer, conduzir, colocar e também mostrar que aquela pessoa era da igreja e estava ali para fazer um trabalho, aproximadamente 100 igrejas. Então, realmente era um trabalho de organização ministerial para aquele lugar. Uma estrutura e uma liderança que era trabalhada agora por Tito naquele lugar com a orientação de Paulo. Era uma estratégia que Paulo tinha, porque Paulo sabia que iria partir em algum momento, mas ele queria deixar organizado para a igreja nunca mais parar. Nós temos aqui ponto 3, que é Creta, está falando do lugar, e aqui é importante conhecermos o lugar, porque em 67 Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo a Cirene no norte da África, nos termos da Líbia, com uma só província. Então, qual era a situação espiritual ali de Creta? Uma mistura de influências, várias misturas da época. Nós temos Reia, a deusa mãe, o Minotouro, que era o touro divino, e esses deuses faziam ali a função da fertilidade humana e também da terra. Nós temos um comportamento daqueles crentes que são denunciados, e ali em Tito 1, verso 12, 13, temos um profeta, um sábio, nós temos Epimênides. Esse homem era conhecido como um filósofo, um místico, e ele era muito ligado a lendas, a mitos. Então havia uma influência de deuses naquela época, havia o povo acreditando em lendas, em mitos, e tem até aqui uma poesia, né, desse Epimênides, que Paulo conhecia,
e ele cita aqui no capítulo 1, no verso 12 e 13, então ele vai apontar três coisas nesse desleixo natural: sempre mentirosos, feras malignas, preguiçosos. Tinha preguiça no seu ventre aqui, a expressão. Então era um povo que distorcia a verdade, era um povo mentiroso. E a expressão cretizar já foi sinônimo de mentira. E aí nós temos também feras malignas, que era uma natureza rebelde, agressiva. Na realidade, recebia pessoas de todos os lugares e realmente era um lugar difícil para Tito. Quem pastoreia sabe que quando você muda de uma igreja ou de um bairro para o outro, ou de cidade, nós temos problemas, tanto cultural, psicológico, problemas de prostituição. Cada lugar é de um jeito. Quando você pastoreia, sempre é uma experiência nova que você tem na igreja que você dirige. E Tito estava com essa experiência. E também fala de um povo preguiçoso, que queria ter, mas não queria fazer. Está falando aqui de falta de disciplina, queria um conforto sem esforço. Então, essa pessoa quer fazer o quê? Um jeito para não trabalhar, mas querer ter as coisas. Então, vai se complicar também em passar o outro para trás, enfim. Era um povo realmente em uma situação de desleixo. E agora ele vai ali implantar a cultura do reino. E além disso, tínhamos judaizantes rebeldes, pessoas que diziam que para ser salvo precisava de fazer os ritos judaicos. Nós temos mercenários, pessoas que queriam dinheiro da igreja, provocadores de divisão. Essa é uma cultura grega que realmente cada um fazia o seu grupo, preferia o seu filósofo preferido e ficava naquele grupo. Então, nós temos isso bem claro quando Paulo trata em Corinto. Então, aqui era a situação espiritual de Creta. Ele era supervisor ali, um pastor presidente, mas olha o tanto de problema que ele tinha para resolver em Creta. Então, Creta era o lugar que Tito estava. Era a situação espiritual de Creta. E aqui no capítulo 2 nós temos a institucionalidade bíblica da igreja e temos a instrução paulina. Na realidade, Paulo aqui, ele não se restringe a uma estrutura ministerial, porque ele já sabia que ali tinha presbítero, que ali tinha os líderes, e isso ele já sabia, ele vinha fazendo também. Entretanto, lá em Filipenses ele cita bispos, que é supervisores, e diáconos. Só que agora ele está falando de uma comunidade, que era um problema também do povo, e esse problema agora, ele estava também vindo para o ministério. Então, o ministério tinha que se posicionar, tinha que organizar, pôr em ordem essas coisas e também mudar a sua mentalidade e o seu comportamento. Capítulo 2, a igreja como instituição. Podemos definir o organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. No caso, nós temos o Espírito Santo que dá vida para a igreja, nós temos o Espírito Santo que sustenta a igreja. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus. A igreja, como organismo, ela tem a existência pelo poder de Deus. Agora, o nosso enfoque é: a igreja também tem que ter ou estabelecer uma organização. E o apóstolo tinha em mente uma organização. A igreja primitiva também tinha em mente uma organização, é isso que nós vamos aprender. Capítulo 2.3 vai dar aqui um retrato dessa organização. Em vários momentos, a igreja ela estava organizada. Havia local, havia local. A Bíblia fala que a igreja tinha um local e horário e ordem no culto. Então a igreja tem que ter um local, tem que ter um horário para começar o culto, para terminar o culto. Eu gosto muito do horário inglês do que do americano, porque dizem que os americanos gostam de McDonald's. Então não tem hora para comer, qualquer hora come. Agora o inglês não. Todo dia na parte da tarde, naquele horário certo, ele para tomar o seu chá. Então eu gosto muito de
horários. É claro que um dia ou outro passa um pouquinho, não tem como controlar isso, 5, 10 minutos. Tem dia que Deus transcende ali e a presença de Deus é muito forte naquele lugar. Então, tem ali as exceções, mas geralmente a regra é: começa no horário e termina no horário. Tem que ter um local. Agora nós temos também as reuniões ministeriais, nós temos reunião de obreiro para a consagração de presbíteros. Então, nós também temos assuntos doutrinários, como foi tratado lá em Atos 15. Ora, é necessário que aquele que se converte agora se torne adepto ao judaísmo. Tiago estava ali, Pedro estava ali, Paulo estava ali para tratar desse assunto. Também temos a igreja no trabalho social, que é para atender as famílias com a carência econômica. Nós temos também a comissão de ética. Geralmente aparece problemas. 1 Coríntios capítulo 5, tem um moço ali que está tendo relação com a mulher do pai, possivelmente não é a sua mãe, mas a igreja tem que tratar esse assunto. Paulo fala: olha, tem que tratar. Vocês estão inchados aí vendo isso, não faz nada. Então é necessário uma comissão de ética para tratar isso e também uma tesouraria. O próprio Jesus teve tesoureiro. 1 Coríntios 16, 1, 3 fala ali sobre a responsabilidade de administrar a obra de Deus através das finanças. E também nós temos uma carta de recomendação, Romanos 16, 1, 2. Irmãos, alguém chega na igreja sem carta, sem nada, você não sabe se aquela pessoa tem um problema conjugal, você não sabe o antecedente criminal daquela pessoa. Então, é importante a igreja se zelar com esta área aqui. Então, em uma organização, tem tudo isso. Agora, imagina que uma igreja não tem horário para começar o culto, para terminar, não sabe quem são os oficiais da igreja, os diáconos, os presbíteros, não sabe realmente quem compõe o corpo ministerial da igreja, não trata de assunto doutrinário, não atende às famílias que precisam. Então, assim, não tem tesouraria, não recebe todo mundo, chega aí, já entra, já senta, já canta, não precisa nem saber o que é. Então, a igreja, ela tem uma organização. Ela tem esse fundamento baseado na palavra de Deus. Capítulo 3.1, o organismo e a organização. Quando nós estamos reunidos para adorar a Deus, nós estamos ali em um lugar. É claro que é um lugar organizado, mas nós estamos ali como um organismo vivo. Nós nos reunimos para estudar a palavra, para adorar, para ali celebrar as ordenanças eclesiásticas, mas dentro desse contexto é preciso uma organização. O próprio Jesus, ele foi organizado entendendo a estrutura da terra e a estrutura do céu. Nós temos aqui a dual pátria, ou duas pátrias. Nós temos a pátria celestial e também a pátria terrestre. Dentro da pátria celestial, nós obedecemos a doutrina bíblica, aquilo que Deus nos deixou. Mas a nossa pátria terrestre, nós também temos a responsabilidade com as autoridades cíveis constituídas. O próprio Jesus, quando ele foi ali testado, né, pelos fariseus e pelos herodianos, porque perguntaram acerca do tributo. Então, se ele dissesse que não era lícito, ele estaria fazendo uma rebelião contra Roma. Se ele dissesse que era lícito o tributo, ele estava ali fazendo uma rebelião contra os judeus. Então, Jesus, ele vai de para alguém jogar uma moeda ali, pegar uma moeda, e ele vai dizer de quem é a face que está aí de César. E ele fala: então dá a César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Ele vai ali ter essa responsabilidade. Então, imagina que hoje nós vamos fazer um culto na praça, amanhã numa rua qualquer, depois nós vamos na frente lá do shopping. Isso vai gerar um problema muito sério. Isso vai gerar um desconforto para os irmãos, principalmente daquela comunidade, dependendo da distância. Alguém que mora na comunidade não vai conseguir ir. Então,
ter um lugar organizado para cultuar a Deus é bíblico. Nós temos também autoridades eclesiásticas lá em Hebreus 13:17, mas aqui o nosso autor coloca algo muito especial. É também uma exigência do Estado. Quando a gente faz cruzada numa praça, é necessário comunicar ao departamento de trânsito, é necessário pegar um alvará, o horário que vai começar, o horário que vai terminar. Então, nós temos um lugar, que é um templo físico, como organização. E nesse templo físico tem que ter extintor, tem que ter portas organizadas, porque o Estado pede isso. O Estado, ele exige isso, capacidade de pessoas. E, pastor, mas não precisa do Estado. Precisa sim. Se a igreja estiver pegando fogo, tem que chamar o bombeiro. Se tiver ali uma situação perigosa na frente da igreja, tem que chamar a polícia. E é o Estado. Então, é claro, pastor, mas a igreja é invisível. Sim, mas nós precisamos de um lugar para colocarmos a nossa família como organização. Um lugar seguro, um lugar que tem um som para escutarmos, um lugar para sentarmos. Hoje nós temos ar-condicionado. Então, assim, é uma exigência do Estado que nós temos que cumprir, assim como Jesus disse: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Capítulo 3:2, a experiência pentecostal. Nós temos aqui no início do Pentecoste moderno um contexto que era antidenominacionista, ou seja, eles acreditavam que estar em um lugar fechado era muito engessado. Eles queriam sair ali das paredes para viver algo grandioso espiritual. Nós temos movimentos aqui, o movimento Holiness e o movimento da santidade, e esses movimentos contribuíram. Por quê? Batismo com o Espírito Santo, curas, evangelismo. E aqui é citado Charles Fox Parham. Ele tinha 20 anos de idade, estava pastoreando, e em 1895 ele entrega a licença de pregador local. Ele deixa aqui a denominação. Só que, analisando, realmente Deus usou, foi uma bênção. Ele teve um aluno na sua escola, em Houston, chamado William Seymour. Para quem não sabe, William Seymour era um negro, e ali havia, sim, um punho ali de divisão étnica, e o que a história nos mostra é que William Seymour, ele escutava os ensinos no corredor. Ele nem podia entrar ali dentro para escutar. E William Seymour, ele acredita no batismo com o Espírito Santo. E ele vai para Los Angeles. Ele ensinava ali na igreja Nascente, Metrópole Nascente, um nome assim. E ali ele foi recusado com os seus ensinos. Então, o que William Seymour faz? Ele procura um lugar organizado. E ali nós temos a Azusa Street, ou a Rua Azusa, e tem até número. O número é o 312. Então, ele vai para um lugar como organização para fazer os cultos. E ali tem um grande avivamento. Esse avivamento é conhecido por nós pentecostais clássicos. Nós temos Daniel Bergen e Gunnar Wingren, que são alcançados por esse movimento. Em 1909, eles têm um contato com o pastor batista, William Durham, e eles ali são impactados por esse avivamento. E nesse avivamento, o Senhor comunica o coração desses homens para eles viajarem para o Pará. E houve um grande avivamento. E William Seymour, ele realmente começa em um lugar estruturado, organizado. Agora, os movimentos, eles realmente foram úteis. Mas imagina na sua cidade que passa um movimento desse, a cura, a milagre, e depois sai dali. Quem vai cuidar daqueles que aceitaram a Jesus naquela noite do movimento? Onde eles vão congregar no dia a dia? Onde eles vão tomar ceia? Onde eles vão ser batizados? Então, mesmo nesse contexto, a experiência pentecostal,
nós temos algo muito grande que saiu da Rua Azusa ali, é, na rua, na Rua Azusa, número 312, estava organizado. Depois nós temos aqui uma referência que o nosso pastor Ezequias coloca, que desde Atos 6, a igreja se organizou, instituindo ali os diáconos, aqueles que iriam servir na assistência, na pregação, no evangelismo. Então, já foi colocado, já foi nomeado ali esses diáconos para o bom funcionamento da igreja logo no início. Nós temos aqui no capítulo 3 a questão atual. É necessário organizar. Visto que em 1922, Parham estava vivo, William Seymour também. Mas eles não foram aí convidados para estar nessa reunião. A gente não sabe se eles não quiseram ir. Mas em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento, no caso de não ter uma denominação de Parham. E outros líderes agora, eles vão se unir, e nesse contexto foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, em 1914. E aqui nós temos algumas diferenças de um movimento para algo organizado. Em 1914, pelo menos 30 missionários saíram para fundar igrejas como organização. É claro que o organismo vivo vai na frente, mas nós temos alguns missionários, poderia citar vários aqui, que saiu dessa forma estruturada, bíblica, de organizar as igrejas. Posso citar aqui pelo menos um, Ivan Bonarev. Ele esteve na Rússia, na Ucrânia. Ele esteve ali em 1920, 6 anos após esta reunião. Ele morreu, foi martirizado em 37. Então ele viveu ali 17 anos. Mas ele instituiu naquele lugar 500 igrejas. A forma de organização que saiu através dessa reunião. Então nós temos sim que analisar a Bíblia, e essa conversa que não precisa de igreja, às vezes é a ignorância por não conhecer a palavra de Deus, porque Cristo fundou a igreja. Nós vamos ver os apóstolos organizando a igreja, essa forma que a Bíblia nos mostra claramente que é necessário uma organização também física e estrutural para adorarmos a Deus. Eu me lembro que uma vez um irmão me perguntou, pastor, vocês ficam atrás de templo, de estrutura? Eu falei, como assim? Ah, vocês têm a igreja lá, o templo, tal. Eu falei, e você é de qual denominação? Ele falou, não é denominação, a gente se vê aí como um nome, falou o nome lá, não vou citar agora, mas a gente não tem essa forma. Eu falei, onde que vocês se reúnem? Ele falou, na rua tal, assim, assim, num barracão. Falei, não mudou nada, é a mesma coisa, vocês estão em um lugar adorando a Deus ali, meu filho. Aí ele ficou meio sem jeito que não tinha como sair, mas não é a ideia que as paredes, que a organização deixa a espiritualidade. Pelo contrário, nós somos espirituais. Nós cremos na igreja espiritual, já dizemos aqui, como organismo. Mas por que não organizar conforme a Bíblia fala? Temos uma linha a ser seguida, porque isso foi desenvolvido por vários anos pelos nossos pais na fé, que estiveram trabalhando, que estiveram organizando, assim como hoje nós temos aqui a nossa escola dominical e temos o pastor Ezequias Soares, que é uma referência para nós nessa parte apologética, nessa parte de entendermos qual é a defesa da nossa fé. A nossa conclusão diz assim: é importante entender que organização e organismo não são elementos excludentes em si mesmo, mas ao contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais no sistema geral. A igreja é o povo de Deus do novo concerto. É uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos, ou seja, a igreja está em todos os lugares. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país, no mundo, sem uma estrutura organizacional. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.